Olá, tudo bem com você? Está começando o programa MPTV, o seu novo canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver uma matéria sobre a parceria feita com o Detran para garantir transporte escolar seguro na Paraíba. Também vai conhecer o trabalho desenvolvido para combater a venda clandestina de gás de cozinha. No estúdio vamos receber o promotor de justiça Fernando Andrade, que atua na Justiça Militar. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Para evitar que estudantes sejam transportados em veículos impróprios e inseguros, o Ministério Público e o Detran firmaram uma parceria e elaboraram um calendário para que os veículos escolares sejam vistoriados em todo o estado. Na reportagem a seguir, você vai saber que requisitos de segurança são exigidos por lei. As vistorias nos transportes escolares realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito, em conjunto com o Ministério Público da Paraíba, começaram no início do mês de agosto. O calendário foi definido em reunião entre representantes do Detran e do Ministério Público. O objetivo é evitar que acidentes como o ocorrido em 2006 na rodovia PB-391, quando 13 estudantes morreram e outros 15 ficaram feridos após um ônibus colidir com um pau de arara. De acordo com a coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias da Educação, Vasticléa Lopes, a iniciativa do Ministério Público serve para obrigar as prefeituras a cumprir a legislação, que garante transporte de qualidade aos estudantes. O Ministério Público tomou essa iniciativa, buscou a parceria do Detran, que de imediato se fez presente, e aí esse trabalho está sendo, digamos assim, efetivado através de um calendário que foi colocado pelo Detran, e de forma que todos os municípios, até dezembro desse ano, serão vistoriados, todos os transportes escolares de todos os municípios da Paraíba, para verificação das adequações de segurança desses transportes. Os veículos aprovados recebem um selo do Detran, permitindo o transporte de crianças. Para os veículos que apresentarem irregularidades, é estabelecido um prazo para adequação. Durante a vistoria, são verificados itens de segurança obrigatórios para a realização do transporte escolar. São verificados toda a parte elétrica do veículo, sinaleiras, os faróis, os para-brisas, a vidraçaria em geral, estado dos pneus, cinto de segurança, extintor de incêndio, o tacógrafo, que é muito importante, ou seja, todos aqueles equipamentos obrigatórios de segurança, e além também da parte de higiene e limpeza do veículo, que é muito importante. Para o superintendente do Detran, Rodrigo Carvalho, a interação entre o Ministério Público e o Detran é de grande relevância. Segundo Rodrigo, os gestores municipais devem cumprir o Código de Trânsito para trazer mais segurança e qualidade de vida para os alunos de todo o estado. Após a devida adequação daqueles que estão à margem da legalidade, possa ter uma melhoria considerável no transporte das crianças e adolescentes, trazendo mais segurança no trânsito, trazendo mais qualidade de vida para esses jovens. As ações foram concluídas no dia 24 de agosto. Ao todo, foram 58 municípios que passaram pela fiscalização. O Ministério Público acompanhou as vistorias por meio de promotores de justiça ou através da designação de um servidor da promotoria de cada local onde ocorreu a vistoria. Antes de contratar o serviço de transporte para os filhos, os pais devem ficar atentos às exigências da lei, como a obrigatoriedade do motorista de possuir carteira de habilitação na categoria D e o curso especializado para a condução de transportes escolares. Exigido que ele seja habilitado na categoria D, ele deve ser uma idade superior a 21 anos, pela CEMOB. É exigido também os antecedentes criminais, atestado de sanidade física e mental, Ou seja, ele reunindo essas condições, o permissionário, que é o proprietário do veículo, indica ele fazer esse cadastro, preenchendo todos os requisitos, ele passa por um treinamento específico, só aí que ele vai ter o seu crachá, que é o credenciamento que é expedido pela CEMOB. Confira agora as principais ações do Ministério Público da Paraíba no Giro pelas Promotorias.
2 termos de ajustamento de conduta foram celebrados entre a Promotoria de Justiça de Piancó e o município de Catingueira, que fica no sertão da Paraíba. Um deles estabelece as medidas que devem ser tomadas pela Prefeitura para garantir o transporte de estudantes universitários que moram em Catingueira, mas estudam à noite no município de Patos. O segundo TAC estabelece medidas que devem ser tomadas para melhorar as condições de funcionamento do Conselho Tutelar de Catingueira. A Prefeitura se comprometeu a disponibilizar até setembro uma sede exclusiva própria ou alugada para o Conselho Tutelar. O descumprimento dos TACs resultará em multa. No último dia 20, foi inaugurado o novo prédio da Promotoria de Justiça de Sumé, município localizado no Cariri, a 264 quilômetros de João Pessoa. Em Capim, o município firmou um termo de ajustamento de conduta com a Promotoria de Mamanguape e se comprometeu a efetuar no prazo de 29 meses o pagamento da folha dos servidores públicos efetivos referente ao mês de dezembro de 2012, que está em atraso. A folha está orçada em mais de R$ 330 mil. A dívida foi adquirida na gestão anterior. De acordo com o calendário estabelecido no TAC, em janeiro e fevereiro, o pagamento deve ser feito aos servidores da Secretaria Municipal de Obras. Em março, aos da Secretaria de Administração. Em abril, aos da Receita Municipal, Gabinete e Conselho Tutelar. Em maio, aos da Secretaria de Ação Social e CRAS, o Centro de Referência em Assistência Social. De junho a novembro serão feitos os pagamentos dos servidores da Secretaria de Saúde, PSF e agentes ambientais e epidemiológicos. Os servidores da Secretaria de Educação vão receber de janeiro de 2014 a maio de 2016. Em caso de descumprimento, o município vai pagar multa por cada infração verificada no valor de R$ 500. No último dia 21, o Pleno do Tribunal de Justiça definiu a lista com os nomes dos 3 membros do Ministério Público Estadual que estão disputando o cargo de desembargador. Os candidatos mais votados foram Oswaldo Trigueiro Filho, que é o atual Procurador-Geral de Justiça, seguido do Promotor de Justiça Aldenor de Medeiros e do Procurador de Justiça Marcos Vilar. A lista tríplice já foi encaminhada ao governador Ricardo Coutinho, que tem até o dia 10 de setembro para escolher o novo desembargador do Poder Judiciário paraibano. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. O Conselho Superior do Ministério Público é um órgão deliberativo da administração superior da instituição, responsável por fiscalizar e superintender a sua atuação e por proteger os princípios institucionais. O Conselho é integrado pelo Procurador-Geral de Justiça e pelo Corregedor-Geral do Ministério Público na qualidade de membros natos e por mais 5 Procuradores de Justiça eleitos a cada 2 anos, de acordo com a Lei Orgânica do Ministério Público. Com quantas ideias se faz uma cidade melhor? Quando suas ideias passam pela Câmara Municipal, o benefício é de toda a população. Conheça, sugira, discuta. Depois do voto, sua participação é sua força para melhorar a vida da nossa cidade. Câmara Municipal. João Pessoa é melhor com a participação de todos. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. O trabalho feito aqui todo mundo pode ver. Sempre toca é importante pra cidade acontecer. Bote pra fiscalizar, você pode acompanhar na internet e na TV. Se liga no que acontece na Câmara Municipal. Acompanhe as sessões em tempo real. Participe pelas redes sociais. Opine, sugira. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. A venda clandestina de gás liquefeito de petróleo, o GLP, também conhecido como gás de cozinha, tem sido uma prática comum, principalmente no interior do estado. Na capital, o problema levou a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor a realizar fiscalizações junto com outros órgãos técnicos que resultaram em apreensões e prisões.
Recentemente, a Promotoria de Esperança expediu recomendação para que as autoridades públicas tomassem as providências necessárias para coibir esse comércio ilegal que coloca em risco a vida das pessoas. É o que você confere agora. Desde 2010, o Ministério Público tem promovido forças-tarefas que resultaram na apreensão de vários botijões de gás de cozinha comercializados de forma irregular e no indiciamento de comerciantes por crime. No município de Esperança, a 134 quilômetros da capital, a promotoria encontrou várias irregularidades em uma operação realizada este ano em conjunto com as polícias militar, civil e o Corpo de Bombeiros. Existem diversos estabelecimentos vendendo o famoso GLP de forma inadequada, acondicionamento totalmente incompatível com o exercício da atividade. A título de exemplo, em determinado estabelecimento foi encontrado o comércio de gás conjuntamente com o comércio de fogos de artifício. Uma situação altamente perigosa e que o risco iminente de causar danos à incolumidade das pessoas, até à vida e ao patrimônio de terceiros. O Ministério Público firmou um termo de ajustamento de conduta com as distribuidoras de GLP do estado da Paraíba para coibir o comércio clandestino de gás. O termo estabelece que as distribuidoras devem adotar providências comerciais cabíveis nos sentidos de inibir a revenda e a distribuição ilegal de gás de cozinha. Segundo dados do Sindicato dos Revendedores de Gás, a Paraíba possui 675 pontos de revenda que possuem licença de funcionamento e são registradas pela ANP. Poucas estão aptas para a atividade. A maioria tem documentação irregular. Precisa toda a documentação necessária para se constituir, que é constituída uma empresa, além de licença do Corpo de Bombeiro e a licença do órgão fiscalizador, que é a Agência Nacional de Petróleo. Apesar das constantes fiscalizações, alguns comerciantes desrespeitam a recomendação do Ministério Público e insistem em comercializar gás ilegalmente. Quem descumprir as normas poderá responder criminalmente. Foi feita uma operação integrada pela Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e a Prefeitura Municipal, no sentido de coibir essa prática. Alguns estabelecimentos ficaram conscientes de que o Ministério Público não vai tolerar esse tipo de comercialização clandestina ou irregular de GLP e cessaram as atividades. Entretanto, outras pessoas permaneceram ou permanecem, insistem em permanecer com o comércio sem ter a autorização necessária e o Ministério Público editou uma recomendação, concedeu um prazo para que essas pessoas possam se adequar às normas exigidas e às autorizações necessárias e verificando que algumas das pessoas, o prazo da recomendação já foi expirado, ainda permanecem sem se adequar, o Ministério Público está manejando uma ação civil pública de obrigação de fazer e não fazer, tanto em desfavor dos proprietários de estabelecimentos como do município, que tem o poder de polícia de fiscalizar permanentemente essas atividades. E, obviamente, também vai requisitar a instauração de inquérito policial, haja vista que, em tese, a conduta praticada pelos proprietários de estabelecimentos configura crime. Vamos intensificar cada vez mais as fiscalizações junto com esses órgãos, até porque na própria ação a gente já pede que esses órgãos, de forma permanente, periodicamente, façam a devida inspeção e todos aqueles que estejam descumprindo as normas legais ou estejam funcionando de forma irregular, sejam apreendido o produto, o GLP, e encaminhado à autoridade policial para o procedimento criminal cabível. Na Paraíba, a estimativa é que funcionem clandestinamente mais de 3.500 pontos de revenda. Todas as revendas irregulares serão mapeadas pelo Sindicato dos Revendedores de Gás e notificadas em conjunto com o Ministério Público. No próximo bloco, não perca a entrevista com o promotor de Justiça Militar da Paraíba, Fernando Andrade. Promotora, eu gostaria que a senhora me explicasse o que vem a ser um ADIM. A ADIM é a ação direta de inconstitucionalidade. É a ação que é proposta perante o Supremo Tribunal Federal e visa atacar uma lei ou um ato normativo federal ou estadual que esteja em desacordo com o que a Constituição Federal determina. Ela visa justamente declarar a inconstitucionalidade dessa lei ou desse ato normativo.
A ADIM, ela não visa julgar um conflito de interesses, uma disputa entre partes que se encontram em litígio, como, por exemplo, acontece com pais que disputam a guarda de um filho, ou numa ação que visa a nulidade de um contrato, uma ação de divórcio, onde a decisão tomada pelo juiz vai valer para aquelas partes que estão em disputa judicial. Na ADIM, ao contrário, ela ataca a lei em si e os vícios que ela contém, mesmo que na prática essa lei não tenha sido aplicada. Com quantas ideias se faz uma cidade melhor? Quando suas ideias passam pela Câmara Municipal, o benefício é de toda a população. Conheça, sugira, discuta. Depois do voto, sua participação é sua força para melhorar a vida da nossa cidade. Câmara Municipal. João Pessoa é melhor com a participação de todos. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. O trabalho feito aqui, todo mundo pode ver. Sempre toca é importante pra cidade acontecer. Bote pra fiscalizar, você pode acompanhar na internet e na TV. Se liga no que acontece na Câmara Municipal. Acompanhe as sessões em tempo real. Participe pelas redes sociais. Opine, sugira. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. Poucas pessoas conhecem a justiça militar no país ou sabem o que é considerado crime militar e o que diz a lei sobre a atuação da polícia em momentos de crises como as manifestações populares que aconteceram este ano em todo o país ou casos envolvendo reféns que acabam em mortes. Para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio o promotor de justiça militar da Paraíba, Fernando Andrade. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Promotor, como funciona a justiça militar, que é uma justiça tão específica? Na verdade, é de desconhecimento da maioria das pessoas comuns e até de muitos ligados ao campo do direito o funcionamento da justiça militar. Nós temos uma forma de procedimento específico e também uma composição de acompanhamento e julgamento muito especial. Primeira coisa que é uma nuance extremamente interessante é que a Promotoria de Justiça Militar, como a Justiça Militar no todo, embora seja um órgão jurisdicional e do Ministério Público de terceira entrância, mas tem atuação em todo o Estado. Então, independentemente de ser o crime cometido em João Pessoa, Campina Grande ou Cajazeiras, a Justiça Militar ela tem atribuição no Ministério Público e competência para julgar no Estado todo. É também extremamente curioso que o julgamento, como acontece em situações de júri popular, é feito por um órgão colegiado. E mais ainda, não só o julgamento, como acontece no júri, comporta-se de forma colegiada, mas toda a instrução do processo, desde o interrogatório do acusado, a inquirição das testemunhas e até mesmo diligências, produções de provas. E quais são os crimes militares mais comuns? Normalmente as pessoas têm ideia de que se tratam de crimes mais ligados à agressão, a recebimento indevido de valores. É claro que esses tipos de crimes existem sim na justiça militar, mas os crimes militares de maior quantidade de repetição na justiça militar são aqueles que também são decorrentes da existência do relacionamento entre as pessoas dentro do universo militar, já que é uma das primeiras características e mais importantes do crime militar que seja cometido por militar contra militar. Então as situações de insubordinação, de falta de respeito, de falta de companheirismo entre iguais e de irresponsabilidade e não acatamento de ordens entre os superiores e inferiores, estes são mais comuns porque são situações que se repetem cotidianamente. Qual a diferença entre um delito criminal e um delito administrativo na justiça militar? Normalmente o que acontece é que chegam na justiça militar aqueles fatos que são apurados na esfera administrativa, geralmente por procedimentos internos das corporações, dos quartéis onde foram cometidos, e podem chegar apenas ao nível de
regulamento disciplinar, o RDPM, Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, aplicável à polícia e aos bombeiros, tem uma série de ilícitos administrativos. Acaso nesses procedimentos administrativos internos se observe que a conduta transpôs do ilícito administrativo para o ilícito criminal, há o envio de peças e, às vezes, do próprio procedimento para a Justiça Militar, para que lá nós possamos, dentro do enquadramento penal militar próprio, darmos procedimento à apuração do crime. Estatisticamente, vem aumentando os crimes militares no país e na Paraíba? Na Paraíba, especificamente, nesses quase 5 anos que nós temos estado atuando perante a Justiça Militar, eu diria que não há um aumento numérico. Entretanto, o nosso efetivo hoje, entre bombeiros militares e policiais militares, que vai ao redor de 12 mil homens, tem mantido uma média de processos sempre um pouco abaixo de 1.000 processos. É isso que nós temos visto, mas como todo o procedimento é cheio de detalhes e de um rigor extremo, inclusive as penalidades são extremamente rigorosas também nas situações de condenação, então os processos levam um pouco mais de tempo para serem instruídos e julgados, e é nessa forma que há uma manutenção de um número aí entre seus 600 e 1.000 processos. Esse número comparado com a realidade de outros estados, como que ele é avaliado? Bom, a Paraíba tem ainda um efetivo muito pequeno de policiais militares e bombeiros, então é difícil fazer uma comparação em termos absolutos, mas proporcionalmente falando, e eu costumo até fazer essa comparação não com policiais militares e bombeiros externos, eu diria o seguinte, uma vara criminal comum, em termos de comparação, tem algo ao redor de 2.000 e tantos, 3.000 processos. Como nós, que temos atribuição ministerial e jurisdição no estado todo, temos coisa de menos de 1.000 processos, eu diria que nós temos 2 corporações, policiais e bombeiros, que se comportam conforme devem ser nos princípios da hierarquia e disciplina, sem gerar problemas de montas para a nossa sociedade. Durante as manifestações populares que aconteceram este ano em todo o país, foi postado um vídeo na rede social em que um policial se nega a cumprir a ordem de um superior por considerar que essa ordem colocaria em risco a vida dos manifestantes. O que diz a lei sobre isso? Até que ponto o dever de cumprir a ordem de um superior se sobrepõe ao dever de garantir a vida das pessoas? A regra básica é que a ordem ela deva ser cumprida, exceto se for uma ordem manifestamente ilegal. Os procedimentos policiais e dos bombeiros, é claro, também são padronizados e em situações como aquela do vídeo, onde não há um grande precedente cronológico que dê para ver se o policial que se recusa a obedecer a ordem tenha tido condições de aquilatar se aquele comando iria realmente colocar em risco a população, apenas há o comando e a negativa, fica difícil dizer se naquele momento houve um comportamento adequado ou não, o que precisaria de uma apuração no fato específico, mas a regra é que a ordem ela deve ser legal e como uma ordem legal, o comandante deve ter pensado na segurança da tropa e na segurança das pessoas. Então, a ordem deve ser, sim, uma ordem que não coloque em risco as pessoas. O que diz a Justiça Militar em casos onde há uma atuação desastrosa da polícia que pode resultar em morte de pessoas, como o que aconteceu no Rio de Janeiro há 13 anos, no caso do sequestro do ônibus 174. A primeira providência que se toma em qualquer dessas situações é uma apuração extremamente rigorosa e tem sido praxe, pois temos já 18 anos de experiência no Ministério Público com a apuração criminal comum e esses outros tantos, 4 anos e alguma coisa para cá, com a apuração policial militar, que os inquéritos policiais militares são extremamente rigorosos quanto à situação de detalhes, de provas, de perícias. E quando há eventos danosos como esse, muito mais rigorosos ainda. Primeiro momento, uma apuração extremamente rigorosa. E em seguida, a apreciação perante a Justiça Militar
para que se veja se houve o procedimento padronizado, se os comportamentos de cada um dos agentes estavam dentro daquilo que era esperado deles na doutrina militar e, em seguida, se houve algum tipo de excesso, porque as mesmas excludentes de criminalidade que podem tornar lícita a conduta de um cidadão que tenha cometido um crime fora do direito militar, elas também existem e são aplicáveis no direito penal militar. Que excludentes o senhor poderia dar como exemplo? Na Justiça Militar, nos parece que seja mais fácil de ocorrer aquela do estrito cumprimento do dever legal. Em procedimentos policiais militares e de bombeiros que são padronizados, sequenciais e em obediência, hierarquia e disciplina militar, normalmente, se alguma coisa vir a acontecer errado, então a defesa do policial ou do bombeiro militar poderá alegar que ele agiu em estrito cumprimento do dever legal que ele exercia naquele momento. Ok, muito obrigada pela sua participação. Nós agradecemos também a oportunidade e nos colocamos à disposição do público em geral na Promotoria de Justiça da Auditoria Militar aqui na Paraíba. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.